Esse projeto de memória virtual da academia, a gente tenta resgatar a essência da medicina através de entrevistas com os acadêmicos. Então, eu agradeço pela sua disponibilidade e o que a gente quer é tentar descobrir algo além dos livros e além do que está no Google, tentar descobrir a vocação e um pouco das histórias que cada um viveu. Então, o senhor já estava me contando que toda a sua família é médico, o seu pai era cardiologista, né? Como que foi Perfeito. sua escolha pela medicina? Como a família toda é médica, eu, desde pequeno via meu pai ir para os hospitais, dar aula, sempre quis fazer a mesma coisa. E eu me dediquei integralmente a fazer isso aí, que eu adoro fazer. Faz parte do meu dia a dia. Se eu tirar isso, eu acho que eu desintegro, né? E com relação a tipo de vida, meus três filhos, nenhum quis ser médico. Não acredito. Nenhum quis ser médico. Um é economista, o outro é formado em administração, e é o mais novo, que está morando fora do país, ele está estudando economia. São 3 meninos. São dois meninos e uma menina. E ninguém quis ser médico. Não sei se, na época que eles passavam as férias comigo, quando eu me separei, eles ficavam meio irritados, porque eu passava o dia inteiro no hospital, levava eles comigo, ficava na portaria dos hospitais diversos, conversando com a telefonista, com a secretária lá, e até que eu conseguia sair com eles e ir para algum lugar, né? Mas antes tinha que passar no hospital. E sabe que tem alguns médicos, né, como eu, que são oftalmologistas, que não é a rotina do cardiologista, né? O cardiologista, ele é o médico de verdade, né? E por que o senhor escolheu ser cardiologista? Teve alguma influência do meu pai, com certeza teve. Talvez até inconscientemente, mas é difícil de te dizer. Mas eu sempre gostei do coração sendo de tudo, segundo os cardiologistas, mas segundo os neurologistas, o cérebro é que é a fonte de tudo. Está tudo interligado. Mas eu gosto do coração, que são diversas patologias que mexem com a gente e fazem a gente pensar, tá? Como é que se pode melhorar o paciente, o que ele tem que fazer para fazer um pouco mais aqui mais para o paciente. Então, eu acredito que qualquer especialidade seja isso também. Não é uma coisa que você possa dizer, é do cardiologista. Mas o coração mexe com a alma, né? Inclusive dos grandes escritores que mexiam com o coração e mexiam com a alma, né? O senhor gosta de literatura também? Adoro. O que o senhor gosta mais? Eu gosto muito a parte de, tipo, não é Sherlock Holmes, mas os romances policiais, eu gosto muito. Tenho lido bastante a respeito do controle da economia. Meu filho, como é economista, eu me mexo muito com isso. Ele me bota a opção de coisas. Atualmente, eles fizeram uma grande feira sobre a proteção do meio ambiente, que a economia pode proteger o meio ambiente. Então, eu tenho lido um bocado com ele lá, que me mandaram algumas coisas, e eu tenho visto, né? Qual que é seu livro favorito? O livro me mexe muito comigo, eu adoro. E sobre a Segunda Guerra Mundial, também sou fã incondicional. Muito legal. Sua família é brasileira? A família da minha mãe, descendência de portugueses. E a família do meu pai, a descendência por parte do pai do meu avô, era do Marrocos. Tá? E veio para o Brasil e eu não o conheci. Sei que era bastante severo, mas não o conheci, não posso dizer. Sabe que teve alguns acadêmicos que têm histórias, né, de famílias imigrantes muito bonitas, assim, né, de fugitivos da guerra. Então, teve... Mas ele não fugiu da guerra, não. Acho que ele migrou da Espanha para o Marrocos, e do Marrocos, uma boa parte dos benchimol foram para o norte do Brasil, Belém e Manaus. E alguns ficaram por lá, outros vieram espalhando pelo Brasil inteiro, né?
Mas o meu avô morava em Belém. Né? E qual que é o seu livro favorito? O senhor que gosta de ler? Meu livro favorito, eu gosto do Winston Churchill, Memórias da Guerra. O senhor É um já livro fabuloso. leu um livro que chama O Físico, que na verdade é uma tradução? Já, Eu adoro vai esse ser, livro. adoro também, muito. A história daquele inglês que vai até o É, Oriente Médio é você sabe maravilhoso. que E recentemente teve um filme sobre isso. teve, mas o filme não é tão legal quanto Não, o livro, né? maravilhoso. Sabe que recentemente eu vi uma entrevista do escritor falando que todas as histórias do livro eram histórias reais, que ele compilou de achados, né, de livros históricos antigamente, e ele criou um personagem que era de ficção, mas que todas as histórias eram reais. E o que eu gosto muito é essa parte de mentoria, né, do tutor, da gente. Eu fiquei no consultório do Dr. Rubens Belfort 3 anos com ele, então eu acho que eu fiz outra residência depois que eu acabei aprendendo individual, tipo no livro, né? E qual que é o caso de paciente mais feliz da sua vida? Ó, tem um caso bastante recente. É um paciente que chegou no hospital praticamente morto. Né? Era um paciente com uma lesão mitral regurgitante muito acentuada e ele chegou chocado e em franca insuficiência renal. A gente conseguiu, aos pouquinhos, melhorar ele. E esse paciente ficou quase 1 mês e meio internado e a gente conseguiu botar um MitraClip nele. A insuficiência mitral dele praticamente desapareceu, a pressão na artéria pulmonar voltou ao normal, a regurgitação tricúspide funcional voltou ao normal e esse paciente está andando na praia hoje. Nossa, Tem uns 6 meses, 8 meses atrás. paciente jovem? Não, tem 84 anos. E, Mas ele é outra pessoa. e como que o senhor vê a cardiologia assim, né? Porque quando o senhor se formou para agora, tem muita coisa nova, né? Seja. Acho que a medicina mudou muita coisa. Se você for ler algumas coisas, antigamente você fazer uma coronariografia no paciente com infarto do miocárdio era um pecado mortal, né? Entendeu? Então, você fazer uma coronariografia ou botar o paciente para fazer uma cirurgia no infarto agudo era alguma coisa intocável. Hoje em dia é mandatório você fazer. Você botar na sala de hemodinâmica e abrir a artéria que está lesada. Se você tiver uma sala de hemodinâmica próxima. Então, você utilizar um trombolítico para você tentar abrir aquela artéria. Mas hoje em dia você está vendo muitas coisas que foram condenadas na nossa evolução. Por exemplo, você pegar um exemplo, você só podia fazer a coronariografia e a angioplastia em até 8, 10 horas do infarto agudo, do evento agudo. Hoje em dia, depois de 10 horas, não adiantava fazer porque o músculo estava lesado. Saiu um trabalho recente mostrando que se você pode fazer até 72 horas, que a evolução do paciente que faz esse tipo de procedimento com essa delta T muito longo, você tem uma evolução muito melhor. Então, essas coisas, as coisas vão mudando, mudando, mudando. É uma evolução constante. Né? Hoje em dia, por exemplo, na cardiologia, a gente pode trocar uma válvula aórtica sem abrir o peito do paciente. O senhor faz cirurgia também ou apenas clínica? A parte de hemodinâmica, toda a parte de evolução, MitraClip, essas coisas todas nós fazemos. Stents. E o que é o MitraClip? Peço desculpa pela minha ignorância oftalmológica. Grampeador, tá? Você grampeia. Existia uma cirurgia antiga, que era uma cirurgia que você utilizava para você dar um ponto na válvula mitral, tá? E você fechava como se fosse uma ampulheta, né? Você fazia e ficavam 2 orifícios. E com isso você diminuía a regurgitação. Então é baseado no princípio. Você vem pelo septo, você posiciona o septo atrial, você vem com esse grampeador e você grampeia. Bota 1 ou 2 ou 3 cliques, você grampeia, com isso você diminui o orifício. O custo disso é muito alto?
Bastante. Não é muito barato, não. Que coisa, né? Porque a gente não consegue fazer na saúde. Né? É muito difícil. Né? Hoje em dia, por exemplo, a prótese mitral, a prótese aórtica, a valvoplastia mitral percutânea, você não consegue fazer pelo SUS. É impossível. Eventualmente, você pode ter um caso que doa em alguma coisa, mas pelo SUS você não consegue fazer. O senhor dá aula em algum hospital do SUS? Não, eu fui professor da UERJ, tá, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e fui professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas já parei de dar aula. Tá? E por que o senhor escolheu fazer hemodinâmica? Porque naquela época muita gente optava por fazer cirurgia cardíaca, né? Não, a cirurgia cardíaca continua ainda, mas hoje em dia, em relação ao início da minha iniciada na cardiologia, praticamente todo mundo era cirúrgico. Se fazia a hemodinâmica, era só um passo para a cirurgia. Hoje em dia, com o advento dos stents, dos balões, e você consegue abordar paciente muito mais facilmente e o paciente tem alta muito melhor. Não quer dizer que a cirurgia seja ruim. A cirurgia, às vezes, deixa sequela neurológica, a pessoa fica deprimida no pós-operatório, a recuperação é lenta. Então, o outro você dá alta no dia seguinte, você está em casa. Né? Hoje em dia, dá alta em 24 horas no paciente com uma angioplastia. Então, o paciente... E tem lugares nos Estados Unidos que já estão dando alta no mesmo dia. Nossa, que maravilha. Então... O senhor falou desse caso mais feliz, né? Que o paciente chegou morto e está andando na praia hoje. É o mais recente. Né? E qual que é o caso mais triste que o senhor lembra? Eu tem um outro muito interessante, que era um paciente que teve um infarto. Ele foi fazer uma angioplastia em um determinado local e a artéria dele rompeu e foi para a cirurgia. Ficou com um infarto anterior extenso, grave. Aquilo foi evoluindo, a gente viu toda a evolução da insuficiência cardíaca até a fase refratária e ele ficou para fazer o rim dele com essa brincadeira da disfunção ventricular dele. Foi acabando, e nós conseguimos fazer um transplante duplo dele há uns 4, 5 anos atrás, e esse paciente evoluiu muito bem. A coisa que mais me emocionou foi um dia eu estou andando na Lagoa, aqui no Rio de Janeiro, um sábado, de repente, doutor Cláudio, eu olhei, era ele andando com a mulher. E ele era uma pessoa tão alto astral que ele ficou internado 8 meses, até conseguir, que não tinha condições, fazendo diálise e tudo, até conseguiu o órgão necessário para ele. E ele fez o transplante cardíaco, depois fez o renal. Primeiro fez o renal, depois fez o cardíaco, e ficou muito bem. E ele me emocionou eu ver ele andando na praia, na lagoa, com a mulher. Me lembra muito bem esse paciente. E ele tinha um astral tão grande que na véspera, ele não sabia o dia que ia chegar o coração dele, mas na antevéspera ele tinha comprado um jogo de facas, porque ele adorava cozinhar. E ele estava fazendo planos para o futuro. O sujeito em condições péssimas. Né? Que bom. Então, é um alto astral, tudo para recuperar. E o senhor é feliz? Bastante, né? Dentro do que a gente pode ser feliz, bastante feliz. O que te faz mais feliz? Hã? O que te faz mais feliz? Eu adoro ver filmes, séries, adoro ler e adoro... Outra coisa que eu gosto de esporte é esqui na neve, né? Me faz muito bem. A minha mulher é suíça e a gente vai todo ano para a Suíça. Eu tenho um filho morando lá agora que está estudando, como eu te falei, estudando economia. Eu vi que a sua esposa é linda, vi a foto dela no celular, parabéns. Obrigado. Eu fui também visitar um colega que está morando lá, voltei agora, foi no 7 de setembro. É outro mundo, né? Outra... Olha, eu vou dizer para você, já foi bem melhor do que é hoje em dia. Hoje em dia, a mistura de raças diminuiu um pouco aquela seriedade toda que existia anteriormente. Né? Então, você vê hoje em dia que as coisas não são muito
tão rígidas como eram naquela época. Isso é bom por um lado, mas é ruim pelo outro. A qualidade de lá é que você tinha confiança em tudo que acontecia lá, né? E as coisas eram a lei, continua a lei sendo respeitada. Você não pode fazer nada errado, porque eu vou dizer para você, eu cheguei, nós fomos visitar o nosso filho lá, maio, sei lá, abril, maio, e chegamos no avião, chegou eu, minha mulher e minha sogra lá, nós tínhamos chegado do Brasil, em Zurique, e de repente o nosso telefone apita, tem uma mensagem no celular. Vocês estão de quarentena por 10 dias. Sair da quarentena, a multa é até $10.000. Eu falei, como é que esse sujeito sabe meu telefone? Como é que sabe o telefone da minha mulher, o telefone da minha sogra? Aí eu vim descobrir, eu fui pensando, eu falei, sabe uma coisa? Isso aí deve ser pelo GPS do telefone. Eu não tenho a menor dúvida. Você vê a GPS. Eu estava vacinado com as 2 doses, todo mundo vacinado, tinha um anticorpo altíssimo, e eu tinha que ficar de quarentena, fiquei de quarentena. Mas se você não ficar, o que é triste nesse problema é que triste por um lado, é algum morador te denuncia, né? Isso é muito ruim, né? Quando eu fui, não precisou mais fazer. Mas eu fiquei, assim, eu acho, a gente adora o Brasil, né? Mas as pessoas são mais corretas, né? As coisas são mais certinhas. Você confia na palavra das pessoas. Mas também não é 100% de como era antigamente. Hoje em dia já é uma coisa um pouco menos séria que estava alguns anos atrás. Sua esposa mora no Brasil, não mora lá na Suíça, né? Nós moramos no Brasil. E ela é cardiologista também, não? É formada em administração. E o seu filho mais novo está lá? A minha mulher passa tempo, 6 meses lá, 6 meses aqui, né? O senhor ficou com muita saudade na quarentena? Como é que foi? Não, nós conseguimos, como a gente tem passaporte suíço por causa dela, a gente conseguia entrar, mas tinha que fazer quarentena. O meu filho, por exemplo, em janeiro desse ano, ele ia voltar com a gente. Como ele estava em prova lá, a prova dele estava marcada para quarta-feira, a última prova, e a prova ele voltava com a gente na quinta. Dava tempo suficiente. Só que transferiram a prova ali de quarta para sexta e ele voltou depois na outra segunda-feira. Mas aí no sábado, domingo, ele com os amigos reuniram, 4 amigos, se reuniram na casa de um deles e fizeram lá uma reunião. Só que alguém denunciou essa reunião lá e a polícia bateu lá na casa desse amigo deles lá, com os pais lá dentro, e eles multaram. Os donos da casa foram multados de 1.000 francos e cada um dos presentes na festa pagaram 300 francos de multa. Só que o pagamento da multa é feito na hora, né? Não vai chegar aquele boletim para você pagar, de jeito nenhum. Você não tem dinheiro, vamos no caixa. E saca no caixa, né? Então, essas coisas funcionam. Mas é um negócio meio triste você ser denunciado. Você entendeu? Com certeza. O senhor tem neto já? Ainda não? Tenho. O meu filho mais velho, que é economista, ele tem 3 meninas. E a minha filha tem 2 meninos. Tá? O outro não é casado ainda. Será que algum netinho vai fazer medicina? Só Deus sabe, né? Só Deus sabe. E como é que foi que o senhor entrou na Academia Nacional? Por que o senhor quis fazer parte? Eu já namorava há algum tempo, né? Entendeu? A academia geralmente é um caso de namoro. Você começa a pensar e você conhece muitas das pessoas que estavam lá, foram seus professores, e você guarda uma certa recordação deles da época da universidade e tudo isso, e alguns foram professores junto com você na época que você estava lá. Então, dá vontade de você participar, e aquilo é uma coisa que enriquece muito. Você não só aprende a parte da sua especialidade, como de outras. Você tem uma visão geral, você conversa. Essas reuniões nossas de quinta-feira, que agora são online,
Quando era do ponto de vista presencial, era muito melhor. Você conversava com as pessoas, trocava ideias, revia, falava besteira. Então, Uhum. era uma coisa muito agradável. E hoje em dia toda essa parte da tela que você fica isolado de tudo. E como é que foi que o senhor entrou na academia? Foi da primeira vez ou tentou? Não, eu participei de 3 eleições. As 2 primeiras empataram. Eu com o doutor João Manuel, nós empatamos. Ele é psicologista. Nós empatamos, aí abriu a vaga novamente, nós fizemos novamente, empatamos. Aí, na terceira vez, nós entramos num acordo. Como ele era mais velho do que eu, deixamos ele entrar primeiro e eu me candidatei a seguinte. Mas dá um trabalho danado. Você tem que fazer 3 memórias, tem que fazer a campanha toda vez, seguidamente. Mas valeu a pena. Foi bom, o senhor foi visitar todo mundo? Naquela época, a grande maioria dos acadêmicos não eram eram do Rio de Janeiro, então era mais fácil. Hoje em dia, dividiu muita coisa, então você tem muito paciente, muito acadêmico do norte ao norte do Brasil. Então, você tem que visitar em tudo que é lugar. Né? Então, dá mais Deve hoje ser em dia bom, dá né, trabalho. conversar com muita, pelo menos para mim, né, fazendo esse projeto, eu tenho conversado com pessoas muito interessantes e que somam muito para a gente. Muito. As visitas pré-candidatura da academia te dão um enriquecimento enorme. Você conversa com pessoas de alto nível, um grau de sabedoria acentuado, e você aprende muita coisa nesse serviço. Falando em sabedoria, qual que é uma frase que o senhor gostaria que te define, que queria deixar para os seus filhos, netos, alunos? Quando a gente quer uma coisa, a gente tem que lutar por ela. Se você não lutar por ela, as coisas não acontecem. Nada cai no seu colo de graça. Você tem que fazer força. Você tem que participar de tudo. Eu me lembro que eu trabalhei na Inglaterra durante 2 anos lá com a doutora Jane Somerville, em Londres, e ela era uma pessoa que não te elogiava nunca. Te exigia um bocado, mas elogio nunca te elogiava. Mas quando você fazia alguma coisa que não era do agrado dela, ou que ela achava que estava errado, ela te causava melhores sabores que você pudesse apresentar. E depois de algum tempo, quando eu fui embora, ela me deu uma faca de prata, thanks for everything. Aí eu perguntei, uma pergunta só, por que você nunca elogiou o nosso trabalho? Porque você aprendeu com os seus erros. Né? Então, eu sei que quando eu falei com você alguma coisa que eu não gostei, ou que eu não apoiei você, é porque você estava errado, e eu tenho certeza que você não vai repetir o mesmo erro. Com certeza. E quem que é um ídolo para o senhor? A Jane Summerall. O senhor tem alguma superstição? Superstição todo mundo tem, né? Passar debaixo de escada, passo, né? Debaixo das escadas da rua, mas não quer dizer que eu não. Se tiver que passar, eu vou passar. Não tem superstição assim nenhuma. Não. O senhor tem algum arrependimento? Das coisas que eu não fiz. E um conselho para a geração futura? Volto a dizer, você tem que lutar para o que você quer. Se você não lutar, você não vai conseguir. Quando a gente quer fazer alguma coisa, você tem que fazer tudo para fazer aquele procedimento que você está querendo fazer. Nada cai no seu colo. O senhor, no dia a dia, é uma pessoa bastante disciplinada? Você acorda cedo, faz esporte? Como é que é você no dia a dia? O senhor no dia a dia? Eu sempre fiz esporte. Eu sempre gostei de correr, de andar de bicicleta, sempre fui mais para esportista. Mas, durante a pandemia, eu moro numa ladeira. Então, eu peguei a minha cachorra todo dia de manhã, às 6 da manhã, pegava ela, subia, andava 8 quilômetros. Então, subindo e descendo ladeira. Não ia para a lagoa, não ia para lugar nenhum. E eu consegui me manter assim. Então, quando a gente quer fazer, se você não lutar para fazer atividade difícil, você não faz, né? Então, Fácil não é. Fácil não é. Fácil não é. É agradável? Não.
Mas se você não fizer, a tua saúde não melhora, né? Ou não progride adequadamente, né? E qual que é o seu segredo da longevidade, seu segredo para viver bem? Primeiro, é você ter uma vida, se você puder não ter preocupações desnecessárias, você tem que se preocupar com coisas que vale a pena se preocupar. Não se preocupar que o vizinho está tocando música, não sei das contas, não adianta se preocupar que não vai resolver o problema. A outra coisa é você ter uma atividade física adequada. E a terceira, hoje em dia, te dá muito valor ao colesterol. O colesterol, que já foi de vilão para mocinho, agora está no meio termo, mas o colesterol, a gente sabe que o colesterol alto é um fator de você piorar a tua evolução na vida. Para você viver mais, talvez você tenha que manter um colesterol mais adequado, bem como a pressão arterial e todo o resto. Mas, de qualquer jeito, o colesterol, eu dou uma importância bastante acentuada. Que bom. Qual que é a sua religião? Eu sou católico, E porque meu avô era de origem judaica, mas minha avó, quando casou com ele, disse que só casava com ele se os filhos fossem educados da religião católica. Então, todos os meus tios, meu pai e meus tios, tinham nomes judaicos, mas eles eram católicos. o A seu família do avô meu pai do toda, de Marrocos. conta, são de origem judaica. Né? E agora, para a gente terminar, como que o senhor gostaria que fosse o nome dessa entrevista, que te definiria? E para terminar, qual que é a sua perspectiva para o futuro da medicina? Como que o senhor acha que vai ser? E um conselho para os jovens líderes para o futuro. A medicina ela tem que ser mais humana. A medicina está muito desumana. Então, acho que você pega no hemisfério norte, você não tem um médico. Você tem uma pessoa que vai tratar de você porque está presente naquele momento no hospital. Então, você não sabe o nome do seu médico, você não tem um telefone, você não consegue falar com o seu médico. É uma coisa desumana. Então, isso aí está acontecendo frequentemente. Eu tenho vários pacientes meus que moram em Portugal e eles me ligam de lá para perguntar qualquer coisa. Os médicos lá não conseguem captar esse tipo de relação médico-paciente. Então, isso aí, para mim, a primeira relação que existe entre o paciente e o médico. A relação não é uma relação à distância. Né? O médico fica no topo, no seu trono, e o paciente não pode falar com ele, dirigir-se a ele. Isso não existe. E isso, se não mudar isso aí, vai piorar cada vez mais. Então, segundo o nome da entrevista que eu daria, seria que você poderia fazer para melhorar a vida dos pacientes e o que eu estou dizendo para você, uma relação médico-paciente adequada, uma relação não só de médico-paciente, mas de homem para homem, mulher para mulher, homem para mulher, uma relação normal, não uma relação de você se esconder. Eu sempre digo uma vez, médico que você não consegue falar, é melhor você não ter. Concordo. E eu acho que hoje em dia ninguém mais dá o telefone, não, né? Eu estou dizendo para você, eu vejo isso no dia a dia. E vejo, agora mesmo tive um paciente que foi para a Suíça, voltou, um paciente grave que estava lá, já com problema cardíaco grave, passou mal lá, foi para um hospital. Eu tentei falar com o médico, não consegui falar. Ele, um dia, me deu o telefone que o enfermeiro-chefe estava lá e ele me disse que ele estava com uma fibrilação atrial intermitente. Aí eu falei, mas intermitente? Pô, estranho, não? Pô, tá bom. E mandaram ele embora assim mesmo. Chegou aqui totalmente descompensado, com 140 de frequência, estava com flutter atrial. Mandaram ele embora. Eu não posso deixar de te perguntar isso, né? Pelo menos na minha área, oftalmologia, vários grupos financeiros estão investindo em clínicas grandes. E eu acho que essa parte da humanização, ela fica difícil quando você tem uma agenda de 20 pacientes numa manhã,
ou quando você recebe o valor de uma operadora, né? Tem várias operadoras em São Paulo aqui que pagam 30, 40 reais a consulta. Então, o que o senhor acha disso e o que o senhor acha que vai ser o futuro dessa situação? Eu vejo com muito sombrio, porque eu tenho vários pacientes meus para fazerem, por exemplo, botar uma válvula órtica ou fazer um mitraclip. Eu digo para você às vezes tem que entrar judicialmente para conseguir. Eu tenho um paciente meu que o filho dele trabalhava na seguradora e foi pedido, o pai tinha uma regustação mitral, botar um mitraclip e o seguro não autorizava de jeito nenhum. E ele trabalhando lá, né? O filho trabalhava para essa seguradora. E aí, um dia ele virou para mim, o filho, falou assim, estou pensando em entrar na justiça. Né? E isso é absurdo, você entendeu? Você não consegue, e você não consegue, eu não tive nenhum paciente até hoje, dos que eu botei válvula, ou mitraclip, ou uma válvula percutânea em posição aórtica, todos foram judicialmente, todos. Não teve um que foi. Então, você tem um seguro que você tem que lutar contra ele. Isso não existe, pô. Você tem que lutar pelos seus direitos. Não existe. E uma vez eu tinha um advogado, amigo, que era meu paciente aqui, e ele trabalhava numa determinada seguradora, e na reunião de diretoria, o presidente da diretoria, da seguradora, dizia assim, neguem sempre, menos de 10% reclama, 10% que reclamar a gente paga. Né? É mais ou menos isso. Né? E o que o senhor acha desse aporte financeiro dos grupos de saúde em algumas áreas da medicina? Tudo tem interesse, né? Você entendeu? Tudo tem interesse. O próprio laboratório tem interesse. A academia, alguns anos atrás, fez um simpósio, que foi o presidente da Glaxo Wellcome Mundial, que era um brasileiro. E ele disse, chamava-se a Caixa de Pandora, foi 2003, 2004. E nessa conferência ele disse, naquela época, eu não me lembro quantos genes de doenças isolados tinham, que ele dizia que teriam condições de ser tratados naquele momento. Não disse nesse português que eu estou te dizendo, mas deu para você interpretar as entrelinhas. Que não era feito esse tratamento por um motivo. Porque se lançasse esse tipo de tratamento, a indústria farmacêutica no Estado, que é ainda hoje, ia falir no mundo inteiro. Então, não há E você vê que existem remédios antigos que são excelentes, que eles tiram do mercado e querem te empurrar um remédio mais caro. E outra pergunta, o meu pai, antes de falecer, colocou alguns stents, né? E aí reinfartou 6 meses depois. Lógico, né? O hábito de vida e outros problemas. Mas aí eu sempre me pergunto, né? Será que precisava ter colocado, né? Meu sogro recentemente saiu do hospital e falou, não vou colocar. Não colocou. Então eu tenho um pouco de medo. Será que o pessoal indica demais por conta... Olha, isso é uma coisa, tudo na vida é indicação. Né? Se você indicar demais, é uma coisa errada. Tem paciente que você não pode botar o stent, nem deve colocar. Por exemplo, a artéria é muito fina, você geralmente não usa stent. Você tem lesões, às vezes, que você não pode botar o stent, porque às vezes tem que mandar para cirurgia. Então, se você fugir de certas normas para você fazer o procedimento adequadamente, você pode provocar mais mal do que bem. Então, se você chegar a um ponto de botar o stent, é porque você tem certeza que você... É a mesma coisa, se você vai operar uma apendicite que não existe, não tem sentido, não. Olha, eu vou te falar que tem muita catarata operada sem ter, viu? Eu sei disso, mas está errado, não. Mas não quer dizer que... Uma coisa, você receitar um remédio de Novalgina, 4 gramas de 6 em 6 horas. Gente, vai ter aplasia de medula. Mas não foi feito para tomar nessa dosagem. Então, você não pode utilizar isso aí. Então, olha,
Um grande prazer em conhecê-lo, Prazer. mesmo que virtualmente. Espero que algum dia possa conhecer pessoalmente. Cada um que eu converso me dá algo a mais. E eu gostei muito do que o senhor falou, que o médico que o senhor que não consegue falar, melhor você não ter, e do seu título, né, que é o que você poderia fazer para melhorar a vida dos pacientes e a sua. Então, um grande prazer. Como que o senhor gostaria de terminar? Eu queria agradecer a você, foi um prazer te conhecer, apesar dos contratempos que nós tivemos até acabar a entrevista no dia de hoje. Você sabia o que aconteceu, mas foi tudo bem. Eu só quero agradecer e estou muito feliz de ter participado. Que bom, professor. Olha, muito obrigada. Um bom final de semana. O senhor Tchau. também. Tchau.